Senhoras e senhores, bom dia. Consciente de que relações de trabalho saudáveis são frutos de ambiente em que o respeito e a ética fazem parte do cotidiano, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso lança, nesta data, o Programa de Prevenção do Assédio Moral e Sexual e da Discriminação na Instituição. O lançamento do programa insere o TRE Mato Grosso na campanha Setembro Amarelo, voltada para a prevenção ao suicídio. O marco inicial do programa será a palestra Prevenção do Assédio Moral e Sexual no Ambiente de Trabalho, que terá como palestrante a doutora Carla Patrícia de Souza. O evento de hoje contará também com um breve bate-papo com a doutora Andréia Fetter, representante da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que falará sobre a campanha Setembro Amarelo e a importância da conscientização para a prevenção do suicídio. Neste momento, convido para o lançamento oficial do Programa de Prevenção do Assédio Moral e Sexual e da Discriminação no TRE Mato Grosso, o diretor-geral, Nilson Fernando Gomes Bezerra, que fará o uso da palavra. Bom dia a todos. Primeiro, bom dia aos colegas servidores, bom dia aos terceirizados, bom dia aos estagiários, bom dia às nossas palestrantes e demais convidados presentes. E bom dia também aos colegas do interior do estado, porque esse evento aqui está sendo transmitido ao interior, né? Então peço aos colegas desculpa se o áudio ou o vídeo não estiver a contento, mas dizer que a ideia é que todos pudessem ter acesso a esse evento aqui, mesmo quem esteja no interior do estado, né? Então, primeiramente, pedir desculpas pela ausência do desembargador Márcio Vidal. Na verdade, esse programa, ele foi idealizado por ele, desembargador Márcio Vidal, foi implementado pela equipe da SGP com auxílio de outras pessoas, né, inclusive as palestrantes aqui presentes, mas o desembargador Márcio tem uma preocupação muito grande em relação a esses temas, ao assédio moral e ao assédio sexual no trabalho. Ou seja, como gestor público que ele é e como magistrado que ele tem enfrentado ao longo de sua carreira profissional diversas ações que levam a esse caminho. Ele já foi, por exemplo, corregedor do Tribunal de Justiça, ele é hoje de uma Câmara de Direito Público no Tribunal de Justiça na categoria de desembargador e, como tal, julga processos de assédio moral e sexual que viram ações judiciais. Aí nós estamos falando de casos mais extremos, né? Então, ele é uma pessoa muito sensível à causa e ele gostaria muito de estar aqui presente hoje. E por que ele não está? Na verdade, nós tivemos eleição em 2016 e as eleições não acabaram. Ou seja, nós tivemos cassação de registro de 2 candidatos a prefeitos que ganharam as eleições e tiveram mais de 50% dos votos. E, como tal, o tribunal vai ter que fazer renovação de eleições nos municípios de Primavera do Leste e Mirassol do Oeste. E, na data de hoje, ele está se deslocando, nesse momento, para Mirassol do Oeste, porque, no início da tarde, ele tem uma audiência pública no município para conversar com os cidadãos eleitores, mas com todos os stakeholders envolvidos no processo, porque a gente precisa moralizar o Brasil. Vivemos momentos difíceis na gestão pública brasileira, né? Então ele tenta sensibilizar essa população no sentido de tentar escolher representantes que zelem com a coisa pública. Ele dá o exemplo como um bom gestor zelando com a coisa pública, mas ele quer também que prefeitos desses municípios sejam escolhidos baseados também nesse critério. Então, assim, ele vai tentar conversar com a população e oferecer ferramentas à população para combater fraudes, para combater crimes eleitorais e para a gente poder ter uma eleição limpa dos municípios de Mirassol do Oeste e Primavera do Leste. Então, ele pede desculpas. A princípio, ele iria participar do evento de abertura e ia sair depois do almoço, mas aí ele verificou que não ia ter tempo hábil de chegar lá. Ele ia chegar atrasado no município e, como tal, ele pediu que eu estivesse aqui representando. Então, peço desculpas pela ausência dele, mas ele está aqui nos conceitos, ou seja, tudo que está colocado aqui foi aprovado por ele, ou seja, ele teve a ideia inicial e depois ele aprovou o projeto relacionado com esse programa importante para a Justiça Eleitoral mato-grossense. Em relação ao programa em si, nós temos um ambiente de trabalho no TRE. O Tribunal Eleitoral ele cresceu muito nos últimos anos, ou seja,
quando eu entrei no TRE, era um órgão pequeno, né? E ele foi crescendo ao longo dos anos. Nós tivemos a Lei 10.842 de 2004, que criou o quadro próprio de servidores dos cartórios eleitorais. Nós tivemos a Lei 11.202 de 2005, que ampliou em 50% o quadro do tribunal. E nós vamos também aumentando o nosso orçamento. E, consequentemente, nós temos mais recursos para contratar estagiários e para contratar terceirizados. Então, o aumento do nosso pessoal não se deu só em virtude do aumento de servidores, mas também do aumento do número de estagiários e de terceirizados, de pessoas contratadas de outras empresas. Isso são justamente essas pessoas, os estagiários e os terceirizados, que são os mais vulneráveis para esse tipo de prática. Essa prática ela pode acontecer em todos os níveis, isso vai ser bem tratado mais à frente, né? Pode acontecer em todos os níveis, mas ela é mais comum de quem é mais fraco, ou seja, quem está na hierarquia subordinado a alguém, né? Isso vai ser mais bem tratado sobre isso. Então, o tribunal ele tem obrigação, até moral, né, não só legal, mas moral também, de defender justamente essas pessoas, né? Nós, como Poder Judiciário, temos que dar o exemplo, ou seja, nós estamos aqui para defender a igualdade entre todos, ou seja, quando tem uma eleição, o TRE defende que na eleição todos sejam iguais na eleição, e para isso ele tenta combater o abuso do poder econômico, o abuso do poder político, né, para tentar criar um momento de igualdade entre candidatos. E nós temos a obrigação de aqui dentro também fazer isso. Ou seja, eu sei que existe hierarquia aqui dentro, eu sei que isso tem que funcionar, mas eu sei que tem que existir cobrança por trabalho e tal, mas o limite entre a cobrança e o assédio, ele pode ser um limite muito tênue. Então, a gente precisa entender esses conceitos. E por isso a gente pediu para que a gente tivesse de forma maciça aqui embaixo. Por quê? A gente vai perceber o seguinte, que nós não podemos deixar o gestor com medo de dar ordem, né? Ou seja, de fazer assédio, e aí parar a administração pública, mas também temos que explicar o que é o assédio para evitar que essa ordem seja excessiva a ponto de assediar uma pessoa. Por que isso? A gente, na questão do assédio, que é uma questão bastante complexa, a gente pode estar cometendo assédio sem saber. Então, nós viemos discutir esse tema aqui, a partir de hoje, mas isso é só o lançamento do programa, né, para passar a entender melhor tudo o que nós estamos conversando. Por quê? A gente pode estar fazendo isso no nosso dia a dia, às vezes o assédio pode acontecer, inclusive, do subordinado para o chefe, né, não é tão comum, mas pode acontecer, né, e a gente pode estar cometendo esses deslizes, né, e sem saber. Então, nós vamos tentar discutir esse tema aqui entre todos nós, né, entre subordinados e os chefes, né? Entre estagiários e servidores, entre terceirizados e seus gestores de contrato, né? Porque esse tema nos interessa muito. O tribunal não vai compactuar com esse tipo de situação. Mas a gente não quer penalizar ninguém, a gente quer sensibilizar as pessoas para que a gente tenha um clima, um ambiente de trabalho favorável. Porque um ambiente de trabalho favorável é muito interessante. Eu estou no TRE há 20 anos, já tive altos e baixos no TRE. Já teve momentos de eu estar muito feliz em vir trabalhar, super motivado e contente em vir trabalhar, porque eu estava num ambiente legal de trabalho, né? E já teve momentos de eu estar triste de vir trabalhar, ou seja, de ter, inclusive, dor de barriga, de ter, assim, até medo de ir trabalhar. Isso não pode acontecer, ou seja, nós temos que tentar ter um ambiente agradável de trabalho. E o ambiente agradável de trabalho ele passa por diversas ações que a administração pode fazê-lo, mas ele depende muito de nós, do nosso dia a dia, do comportamento de cada um. Isso aqui tem que fazer parte da cultura organizacional do TRE, ou seja, então nós temos que tomar isso para nós, porque eu estou o diretor-geral, eu não sou o diretor-geral, eu estou nesse momento diretor-geral e amanhã não vou estar mais aqui. E todos nós também vamos fazer rodízio entre os setores. E nós temos que ter esse clima interessante em todo o tribunal, não só no seu setor. Eu vou garantir que o meu setor seja legalzinho e que o resto que se vire. Não, não é assim. A gente tem que ter o tribunal como um todo, com um ambiente agradável, aprazível e tudo mais. Não é que aqui é uma Disneylândia que eu tenho que me divertir no TRE, não é isso. Mas eu tenho que, pelo menos, gostar de vir trabalhar, né? Então, a gente espera que, a partir desse pontapé inicial, a gente implemente políticas públicas que permitam a melhoria na qualidade de vida no trabalho, né? Não vai ser só essa ação, vão ter outras ações.
o Comitê de Qualidade de Vida, né, Viviane? Ele tem uma proposta de ações agora, ele levantou com os servidores o que os servidores preferiam fazer, e a partir de agora a administração vai começar a adotar algumas dessas soluções que os servidores escolheram, porque a gente tinha medo de adotar ações imaginando o que o servidor queria, sem o servidor querer. Então, vamos ouvir o servidor e o que ele quer. E algumas verdades foram mostradas, né, de ações que a gente já imaginava que não ia ter grande interesse, teve, e outras ações que a gente achava que todo mundo ia querer e não teve. Ou seja, então, a administração vai seguir o que o servidor quiser. Então, na qualidade de vida, a gente já discutiu esse assunto, né? Nós vamos implementar ações voltadas para o interesse do servidor. Então, a ideia da melhoria na qualidade de vida no ambiente de trabalho, ele passa por vários programas. Este é um deles. Talvez um dos mais importantes deles. Né? A questão do suicídio, que é uma questão que o assédio pode levar ao suicídio, mas não é só isso que leva ao suicídio, ou seja, uma série de outras ações. Nós já tivemos, infelizmente, um caso aqui no TRE que, assim, mexeu com o tribunal como um todo. Tá? E a gente quer que isso nunca mais se repita. Né? Nós precisamos, então, ajudar na prevenção ao suicídio, não só no nosso ambiente de trabalho, mas também na nossa casa. Entendemos alguns conceitos que levam a essa tragédia, né? É importante para a gente aplicar na nossa família, com os nossos amigos. Né? Então, assim, ninguém nunca vai querer viver uma situação como essa. Eu diria para vocês, é péssima, é péssima. Eu já tive um colega muito próximo que passou por tudo isso e assim, é inimaginável viver uma situação como essa. Eu sempre digo que tudo aquilo que não é natural é difícil de aceitar. Vou dar um exemplo aqui. O natural é que um filho enterre um pai, ou seja, que o pai morra primeiro que o filho. Quando você vê um pai enterrando um filho, ou seja, isso foge da coisa natural e é difícil de aceitar. Né? Quando as pessoas têm uma morte natural, ou seja, pela idade e tudo mais, a gente aceita com mais tranquilidade. Quando você tem uma morte violenta, por exemplo, de um acidente de trânsito, é difícil aceitar. E o suicídio, ele foge à regra. Nós temos dificuldade de entender o suicídio. Né? Eu fiz vários cursos superiores, mas um deles foi o direito, e a gente estudou na época lá o ponto de vista sociológico do suicídio. A gente estudou Durkheim, né? E aí ele discutia o suicídio. Mas volto a repetir, não era do ponto de vista da saúde, tudo mais. Era um ponto de vista sociológico. Né? Então, assim, era uma visão míope do suicídio. Né? Uma visão de apenas um lado, sem ver outros contextos. Né? E lá se discutia o suicídio. Em algumas culturas, o suicídio, chamado suicídio altruísta, né, ele é até valorizado na cultura. Por exemplo, na cultura dos kamikaze, por exemplo, que eles suicidaram para defender sua pátria, por exemplo, né, eles eram valorizados. As famílias das pessoas que suicidaram eram glorificadas, eram exaltadas, tal. Mas é uma outra realidade. Na cultura, por exemplo, de alguns povos árabes, por exemplo, o suicídio como forma de combate ao opressor, tudo mais, também é valorizada. E aí o Durkheim falava do outro lado, do que ele chamava de suicídio egoísta, né? Daquela pessoa que, de alguma forma, não consegue se inserir no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, tudo mais, é uma pessoa deslocada, e aí, ao invés de tentar se inserir naquilo, ele, de forma, segundo o Durkheim, não sou eu que estou falando isso, ele, de forma egoísta, suicidava. Ou seja, é uma visão, na minha opinião, míope do processo, né? Mas é que, infelizmente, ela acontece entre nós. Esse tipo de suicídio, ele não é valorizado pela sociedade, diferente do altruísta, que a sociedade, inclusive, estimula que aconteça. Eu diria o seguinte, que o suicídio em qualquer situação, tanto no caso do altruísta quanto no caso do egoísta, segundo Durkheim, tem que ser combatidos. Ou seja, o suicídio não é natural da vida. Ou seja, nós nascemos, crescemos e pretendemos morrer pela idade. Tá? Morrer faz parte do processo, quando a morte é natural. Tá? Então, nós temos que combater qualquer forma de morte que não seja natural. Então, nós temos que combater aqui no TRE, por exemplo, o acidente de trabalho que possa levar à morte. Nós temos que combater as doenças do trabalho que podem levar a uma aposentadoria, baixa qualidade de vida e tudo mais. Tudo aquilo que não é natural, a gente tem que combater de todas as formas. Tá? Então, a gente espera que vocês, a partir dessa palestra, entendam esses conceitos importantes sobre assédio moral e sexual e também sobre a prevenção ao suicídio. Essa é uma campanha muito importante, a gente vai falar sobre esse assunto durante o mês de setembro, mas deveríamos falar sobre isso durante todo o ano. Né? O suicídio ele pode acontecer a qualquer momento. Né? Então, a gente tem que estar atento a tudo isso.
a gente tem dificuldade de perceber tudo isso, e a gente vai tentar, por meio da palestra, sensibilizar os senhores para esses dois temas. Tá? Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer as palestrantes aqui por terem vindo de forma graciosa e gratuita para nos ajudar nesse tema, ou seja, nós não conhecemos muito bem desse tema e a gente precisa se envolver nisso, né? Nós precisamos internalizar isso na cultura organizacional do tribunal, né? E sem a ajuda de vocês isso seria impossível. Então, eu queria agradecer a todos. Eu queria parabenizar a equipe da SGP na pessoa do Valmir, mas eu sei que todos trabalharam nesse sentido. Ou seja, um programa como esse, e tratar um tema tão difícil como esse, é importante para a administração, ter a coragem de falar sobre esses temas é muito importante, porque isso vai nos ajudar não só aqui no TRE, mas nas nossas vidas pessoais, né? Cada um de nós tem problemas, sempre teve. Eu vou confessar um problema pessoal meu, para mostrar que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu me lembro, em janeiro de 2003, tá? Eu sou uma pessoa muito saudável, eu não costumo ficar doente, e homens, de forma errada, não costumam ir no médico. Então, assim, eu não costumo ter dor de cabeça, não ter nada, tal, então eu não vou no médico de jeito nenhum, entendeu? Está errado, não deveria ser assim, mas é o que eu sentia. Até que em 2003, eu comecei a ficar diferente. Eu tinha uma dor de cabeça que não passava nunca, né? E eu tomava remédio, 20 gotas, 40 gotas, 60 gotas, 80 gotas, e não passava, ficava dopado e não passava dor de cabeça, e eu não costumo ter dor de cabeça. Eu passei a ter medo de coisas corriqueiras que eu não tinha. Eu costumo ser um cara bastante corajoso de me aventurar em situações até de risco, né? E passei a ter medo de coisas simples, como passava na janela da minha casa, por exemplo, eu abaixava com medo de alguém fosse dar um tiro lá da rua e acertar minha cabeça. Então, quando eu ia passar na janela, eu me abaixava. E eu comecei num processo de introspecção, de ficar dentro de casa, não querer sair. Minha esposa falou assim, vai no mercado. E eu não queria ir com medo de ter um acidente e morrer com um acidente de carro. Então, comecei a me fechar, né? E a sorte que, com a ajuda da minha esposa, é claro, ela percebeu isso e falou assim, esse não é o Nilson que eu conheço. Você é uma pessoa corajosa, destemida, que não tem medo de errar. Você erra bastante porque faz bastante, ou seja, e agora você está com medo de fazer coisas simples do dia a dia, isso está errado, né? E aí ela me sugeriu que eu fosse ao médico, né? E aí eu fui ao médico. Eu fui primeiramente, não entendo disso, né? Ou seja, fui num neurologista, achando que eu estava com câncer no cérebro, meu cérebro ia explodir, sei lá, porque eu não entendo de nada, né? Aí fui lá no neurologista. E ele me falou assim, olha, você está precisando de mais coisas, mas vou te dar 2 remedinhos aqui. Vou te dar um remédio para dor de cabeça. Está aqui, ó. Eu te garanto que se você tomar isso aqui, sua dor de cabeça passa. Mas eu vou te pedir um favor, não tome ele. Vou te dar um outro remédio aqui, que é um anti-ansiolítico. Você está com uma situação de alto estresse, e você está com uma situação que pode te levar para situações piores, né? Então, tome o anti-ansiolítico para controlar a sua ansiedade. Você deve estar sofrendo muita pressão no trabalho, pressão na vida pessoal, tal. Eu falei, mas, gente, em janeiro de 2003, a eleição foi no final do ano de 2002, né? Já passou a eleição. Na eleição eu tive muito estresse, muita pressão, agora já passou a eleição, tranquilo. Ele falou assim, não, é que você é uma pessoa que, quando na situação de perigo e tudo mais, você enfrenta a situação. Agora que seu corpo relaxou, achou que a eleição já passou e não tem mais cobrança, não tem nada, agora você está sentindo os efeitos daquele estresse que você viveu no período eleitoral, né? E realmente, quem viveu comigo aqui, Salomão, que eu estou vendo aqui, mas deve ter mais gente aqui que estava junto comigo. Eu trabalhava na informática nessa época. A gente viveu uma situação muito difícil naquela eleição de 2002. Né? No tribunal também era uma situação muito difícil. A gente enfrentou uma greve no ano de 2002 muito forte. A gente sofreu muita pressão da própria administração do TRE. E eu era um dos líderes daquele movimento, por exemplo. Eu sofri muitas pressões estou vendo a DAF aqui também, Cristina, né, que viveram junto com a gente esses momentos. Né? E aí foi uma época muito difícil para a gente em 2002, mas eu só fui sentir lá. E aí eu cheguei em casa, e aí, naquela pessoa leiga que eu sou, né, e como leiga eu era cético em relação a alguns temas, na minha cabeça é o seguinte, se médico falar que é 2 coisas, é porque o médico não sabe nada. Se ele falar, se você leva seu filho lá e fala assim, seu filho está com virose, é porque ele não sabe nada. Ou se falar que você está com estresse, é porque ele não sabe nada. Ou seja, quando você não tem o que falar, fala essas 2 coisas aí. Mas, na verdade, era uma mentira. Eu, por influência da minha esposa, resolvi acreditar no médico. Ela falou assim, não toma o remédio para dor de cabeça, toma o remédio ansiolítico. E aí eu tomei um tarja preta, tomei.
No outro dia, não tinha mais dor de cabeça. Aliás, no outro dia não, no mesmo dia, 3, 4 horas depois, acabou tudo. Ou seja, e minha vida melhorou demais por causa desse remédio. Mas ele disse, olha, o remédio é só para o efeito imediato. Ou seja, você vai ter que melhorar a sua alimentação, você vai ter que fazer exercício físico, você vai ter que conversar sobre esses temas, você vai ter que resolver seus problemas. Ou seja, então, me passou um monte de recados, mesmo o médico não sendo especialista nessa área. Ou seja, mesmo sendo um neurologista, que em tese não deveria saber disso, ele me passou algumas dicas. E aí eu fui cuidar da minha saúde. E ao cuidar da saúde, eu nunca mais tive problema. Ou seja, então, qualquer um de nós pode viver situações como essa, né, que podem levar situações de alto estresse, elas podem levar a tudo isso. E a cobrança no trabalho que eu tive naquela época, ela foi o desencadeador de todo esse processo, né? Então, eu estou confessando para vocês aqui para mostrar o seguinte, isso pode acontecer com qualquer um. Ah, Nilson, você não tem medo? Eu tenho medo. O medo é que nos mantém vivo, né? Todos nós temos medo. Eu sou bastante corajoso em alguns aspectos, sim, entendeu? Mas eu tenho medo também, todos têm, entendeu? Então, eu quis relatar um caso pessoal meu para mostrar o seguinte, que isso pode acontecer com qualquer um. Eu estava num ponto tal que eu poderia levar ao suicídio, não naquele momento, mas alguns meses depois, se eu não me cuidasse, eu poderia chegar lá, entendeu? Eu poderia levar ao absenteísmo do trabalho. O TRE não faz isso aqui, esse programa, só porque ele é bonzinho também. O TRE tem a obrigação legal de cuidar dos seus servidores, sim, mas o TRE também está preocupado com outros fatores. Por exemplo, a redução do absenteísmo no trabalho, ou seja, a falta no trabalho, ela gera vantagem econômica para o tribunal. Ou seja, a gente não pode se afastar disso. Ou seja, quanto mais os servidores faltam, mais o outro que ficou tem que trabalhar por ele e pelo que saiu. Então, nós temos que cuidar do nosso colega também, para o nosso próprio bem, porque se ele sair de licença, por qualquer que seja o motivo, eu tenho que fazer o meu serviço e o serviço dele. E tudo vai ser mais difícil, né? Se todos nós nunca faltássemos por ficar doente, que maravilha seria, né? E a administração, mais do que nunca, tem que cuidar do seu servidor. Por quê? É o nosso maior patrimônio e, principalmente, a gente não vai aposentar mais não, gente. Entendeu? Ou seja, quem está achando que vai aposentar, quem está na beirinha de aposentar, talvez ainda tenha uma chance, mas a regra vai jogar para 65 daqui a pouco vai para 70, para 75, tá? Eu não sei se vou chegar lá, entendeu? Ou seja, então talvez eu não consiga aposentar. Então, eu tenho que ser feliz agora. A minha mãe, por exemplo, ela foi professora e ela aposentou com 44 anos de vida. Então, ela trabalhou igual maluca durante 3 períodos, de manhã, à tarde e à noite, sacrificando a própria família e a própria saúde dela. Mas por quê? Porque ela se aposentou com 44 anos de vida. Hoje ela tem 76 anos, ou seja, ela tem 32 anos de aposentada, que hoje ela é feliz, ela vive a vida dela durante 32 anos, entendeu? Então, isso que minha mãe fez na vida dela, isso não é possível mais, entendeu? Então, não é possível eu me trabalhar igual maluco aqui no TRE, me esforçar bastante e ser feliz depois de aposentadoria, não vai dar tempo, entendeu? Eu tenho que ser feliz hoje, agora, neste momento, estou trabalhando, eu tenho que ser feliz no trabalho também, entendeu? Então, e não é só nas férias. Ah, nas férias eu ser feliz. Férias é um momento de descontração importante para a gente, mas eu tenho que ser feliz no dia a dia, eu tenho que gostar de vir trabalhar. Isso é importante para a gente, tá? Então, eu peço que todos participem, aproveitem esse momento, porque é para o bem de todos nós, tá? Era isso. Pessoal do interior, peço desculpas aí por vocês não estarem aqui presentes, mas é de coração essa transmissão para que vocês possam participar, mesmo que à distância, desse processo, tá? Eu queria, mais uma vez, agradecer e divirtam-se, tá, gente? Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o secretário de Gestão de Pessoas, Valmir Nascimento Milomem Santos. Bom dia a todos. Eu quero também, em nome da Gestão de Pessoas, agradecer a presença de todos os colegas aqui nesta manhã, agradecer aos servidores, agradecer a presença dos terceirizados que estão aqui, agradecer a participação também dos estagiários. Eu serei breve nas minhas palavras. O meu propósito é apresentar o programa propriamente dito, né? O que é o programa? Quais são as ações, quais são os princípios e quais são as diretrizes que constam nesse documento e que também constam na portaria que foi assinada hoje pela manhã pelo desembargador Márcio Vidal e que, de fato, normatiza, estabelece este programa. Primeiro, o que nós precisamos lembrar, então, que é um programa,
Ou seja, geralmente quando se fala sobre assédio, quando se fala sobre assédio moral, sobre discriminação, se pensa, no primeiro momento, em palestras e ações de educação. Nós entendemos que ações educacionais são muito importantes, só que são ações isoladas. Essa é a razão pela qual a CAMES, juntamente com a SGP, propôs um programa que contempla várias ações e várias diretrizes. Essa proposta ela foi encaminhada para o CEGEP, que é o Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas, foi aprovado no CEGEP e teve, com certeza, a anuência da nossa administração. E isso muito nos alegra, exatamente porque é uma parte essencial da nossa convivência. Então, o nosso programa, o Programa de Prevenção do Assédio Moral e Sexual e da Discriminação no Ambiente do Tribunal, ele foi instituído com a finalidade de estabelecer princípios, diretrizes e ações para prevenção e enfrentamento dessas situações na instituição. Como já foi mencionado, são temas difíceis, são temas que geralmente nós não paramos para avaliar, mas nós precisamos tratar desse assunto, porque isso envolve a nossa vida, nós passamos boa parte do nosso tempo aqui no tribunal e isso afeta completamente a nossa existência. Então, quais são os objetivos do programa? A construção de uma cultura organizacional pautada pelo respeito mútuo, equidade de tratamento e preservação da dignidade das pessoas. Nós entendemos que tratar desse tema deve estar dentro da cultura organizacional. A partir do momento que nós elaboramos e aprovamos um plano, nós queremos que isso esteja dentro do fundamento essencial daquilo que nós entendemos o que seja o tribunal, ou seja, não pode ser somente uma ação isolada. Nós temos, é claro, o objetivo de melhorar a qualidade de vida no trabalho, esse é o propósito essencial deste programa. Reduzir o absenteísmo dos nossos colaboradores de maneira geral, ou seja, os afastamentos, os adoecimentos, principalmente de natureza psicossomática, que afetam, né, essas doenças, o corpo, mas também afetam o psicológico dos nossos colegas. E também, por via de consequência, tem como objetivo melhorar o desempenho. Ou seja, nós estamos aqui para prestar um serviço, nós fomos contratados ou nós fomos aprovados em concurso, estamos aqui para prestar um serviço ao tribunal e, é claro, com a qualidade de vida, com um ambiente saudável, um relacionamento adequado no ambiente corporativo, nós vamos fazer uma entrega mais eficiente para o Estado e também para a sociedade em geral. Quais são as diretrizes do programa? Primeiramente, o comprometimento institucional com respeito à dignidade da pessoa humana nas relações de trabalho, ou seja, com a aprovação desse programa, o tribunal, a alta administração, está realmente chancelando, está demonstrando o seu comprometimento com a dignidade da pessoa humana. Geralmente nós entendemos a dignidade da pessoa humana somente como um princípio aplicável em relação ao Estado, mas só que a dignidade da pessoa humana envolve o Estado, mas envolve também o relacionamento entre nós. Então, o tribunal está buscando garantir a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana nas relações de trabalho. Tem como diretriz também o favorecimento de um clima organizacional saudável, respeitoso, de não discriminação de qualquer razão, ou seja em razão da etnia, da raça, da sexualidade, da religião, ou seja, nós estamos buscando estabelecer um padrão de respeito e de tolerância e, sobretudo, de diálogo dentro do nosso tribunal, envolvendo juízes, envolvendo servidores, envolvendo estagiários, envolvendo aprendizes e terceirizados, ou seja, todos aqueles que prestam algum tipo de serviço no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Além disso, tem como diretriz a adoção de ações de capacitação de seus juízes, servidores, estagiários, aprendizes e terceirizados, voltadas à discussão e à sensibilização de boas práticas no ambiente de trabalho, além da conscientização sobre os malefícios de práticas abusivas, ou seja, demonstrar o prejuízo que o assédio e a discriminação promove na vida da pessoa e também no trabalho. A construção de uma cultura organizacional pautada pelo respeito,
equidade de tratamento e reconhecimento das características profissionais e pessoais de cada pessoa, ou seja, o servidor, o estagiário, o colaborador que aqui trabalha não é um número, é uma pessoa e deve ser respeitada de acordo com as suas próprias características. Este programa, então, está assentando, está deixando claro a importância de nós atentarmos para esse princípio. A busca de soluções pacificadoras para os problemas de relacionamento verificados no meio ambiente do trabalho. Além de trabalhar na prevenção, nós queremos trabalhar na pacificação, ou seja, nós não queremos trabalhar de maneira reativa. Nós precisamos trabalhar de maneira preventiva para que os problemas não ocorram. Mas, caso esses problemas venham a ocorrer, e assédio, aqui a doutora Carla com certeza vai entrar no ponto, no centro do que seja o conceito, não é um simples conflito, nós estamos falando de algo que é muito mais grave. Caso aconteça algo dessa natureza, nós precisamos trabalhar de maneira pacificadora, com vistas a evitar o surgimento e o agravamento de situações de assédio e também de discriminação. Tem como diretriz também o monitoramento das atividades institucionais de modo a prevenir a degradação do meio ambiente de trabalho, o incentivo ao diálogo e aos espaços de discussão de natureza voluntária, ou seja, nós somos colegas e esses espaços de diálogo, de escuta, eles devem existir, ou seja, não necessariamente quando a administração estabelece algum âmbito de diálogo, todos nós temos a possibilidade de nos relacionar e criar um tipo de grupo, de espaço de discussão que trate desses temas, e isso aqui é muito importante, ou seja, nós precisamos trabalhar não só de maneira vertical, mas também de maneira horizontal esses temas. E quais são as ações desse programa? É um conjunto de ações que nós queremos implementar aqui no tribunal. É importante mencionar que nós estamos numa fase inicial, ninguém aqui do tribunal é especialista nisso, mas esse é um tema que diz respeito a todos nós, estamos numa fase de construção, entender os conceitos, admitir todos esses conceitos e colocá-los em prática. Então, dentre as ações que o programa prevê, nós temos a inclusão no programa de ambientação e integração dos novos juízes, servidores, estagiários, aprendizes e terceirizados, material educativo que englobe o conteúdo deste programa, ou seja, quando um juiz, quando um estagiário, quando um terceirizado e quando um servidor ingressar aqui, nós precisamos apresentar o programa e dizer que o tribunal está comprometido com essas ações. Isso é muito importante, principalmente para a parte mais fraca do relacionamento, como foi apresentado aqui pelo diretor-geral, que geralmente são os estagiários, geralmente são os terceirizados, embora o assédio possa acontecer de vários níveis. Então, nós precisamos deixar muito claro para todos os nossos colaboradores o compromisso da instituição com o programa. E vamos fazer isso na ambientação, no ingresso deles no tribunal. A realização de eventos e campanhas de conscientização a respeito dos temas, como palestras e fóruns com ênfase nas condutas que caracterizam o assédio moral e sexual e a discriminação, com a participação de todos os colaboradores. E a doutora Carla já traz esse tema aqui para nós, é um conceito, uma apresentação inicial para nós tomarmos conhecimento da amplitude desse assunto. Realização de rodas de conversa setorial e grupos focais para a criação de ambiente de diálogo e também de escuta, ou seja, nós precisamos trabalhar de maneira setorial, não somente de maneira abrangente. Isso é importante porque nós criamos alguns relacionamentos muito específicos e esses conflitos e hipóteses de assédio geralmente acontecem nesses ambientes. Então, nós queremos trabalhar também com esses grupos setoriais. A Viviane já tem trabalhado com alguns projetos pilotos e nós queremos também aplicar no ambiente desse programa. A elaboração e divulgação de cartilhas informativos impressos ou eletrônicos sobre o tema. Nós vamos adotar cartilhas sobre esse assunto e nós vamos divulgar para todos os colaboradores do tribunal. A abertura de um canal específico na ouvidoria do tribunal para denúncias de assédio moral e sexual e discriminação no trabalho, ou seja, nós precisamos da participação da ouvidoria. É claro que nós estamos trabalhando de maneira preventiva, mas nós precisamos manter também um canal aberto muito específico para esse tipo de denúncia na ouvidoria,
e a portaria estabelece, inclusive, uma comissão que faz o tratamento desse tipo de denúncia. Nós sabemos que é muito difícil a pessoa que passou por essa situação denunciar, exatamente por conta do constrangimento, mas nós precisamos demonstrar isso, o nosso envolvimento e deixar esse espaço aberto. A definição do mês de setembro para a realização anual de ações de prevenção ao assédio moral e sexual e discriminação no ambiente de trabalho. Ou seja, nós estamos conciliando o programa com o mês de setembro, para que anualmente, juntamente com essa campanha do Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, para que nós tratemos de maneira permanente nesse assunto. Nós fizemos isso para que esse assunto não seja tratado somente de maneira esporádica, quando nós acharmos importante. Não, a portaria, o programa estabelece o mês de setembro, o mês base para nós tratarmos desse assunto. A portaria e o programa estabelece a forma de tratar a comunicação ou as comunicações de assédio e discriminação. Qualquer pessoa que se sinta vítima ou testemunhe atos que possam configurar modalidade de assédio ou discriminação no ambiente de trabalho poderá comunicar à ouvidoria eleitoral. E essa comunicação ela não vai ser tratada somente pela ouvidoria. Nós criamos uma comissão, e essa comissão ela é responsável por fazer o tratamento inicial, dar o encaminhamento e fazer o atendimento adequado à vítima, principalmente, para encaminhar ações em relação àquilo que foi apresentado. Nós estabelecemos alguns princípios no tratamento dessas denúncias, como, por exemplo, a confidencialidade restrita, obviamente, àqueles membros que participam do tratamento daquele caso. Deve-se assegurar o sigilo das informações e envolver um mínimo de pessoas a fim de preservar a vítima. Objetividade, os procedimentos devem ser ágeis, sem se estender no tempo, para não causar maior tensão nas vítimas e resguardar a sua imagem. O respeito à dignidade, as pessoas envolvidas nos procedimentos deverão ser tratadas com respeito e ter a sua dignidade preservada. O acompanhamento, a psicóloga organizacional do tribunal deverá providenciar assistência, acompanhamento e orientação às vítimas, ou seja, isso já é feito hoje, mas nós estamos trabalhando de maneira programática, de maneira estabelecida pelo tribunal nesse documento. E também existe, foi instituída, ou está sendo instituída, uma comissão de prevenção e enfrentamento ao assédio sexual e moral e da discriminação no tribunal. Essa comissão ela é composta pela psicóloga organizacional, pelo titular, pelo servidor responsável pela ouvidoria e pelo titular da Secretaria de Gestão de Pessoas, para que possam tratar desse assunto, para desenvolver ações de prevenção, mas também para dar o acompanhamento nos casos de denúncia. Essa comissão é responsável pelo desenvolvimento de ações de prevenção, apreciação das comunicações de assédio e discriminação. Ela é responsável por fazer os encaminhamentos para a solução consensual das situações apresentadas, como eu mencionei, tentar chegar verificar de fato a uma pacificação daquela situação, antes de qualquer medida. Obviamente que após esse tratamento, não havendo uma pacificação, não havendo um acordo, após a verificação do fato que foi apresentado, isso vai ser encaminhado posteriormente às nossas comissões de processamento administrativo. Essa comissão deve assistir, orientar e acompanhar as partes, em especial a vítima, observado o sigilo das informações. Ou seja, gente, nós estamos estabelecendo um programa, e eu fico muito feliz porque essa ação foi aprovada agora pelo tribunal, porque nós estamos demonstrando o compromisso da instituição com esses temas. Volto a dizer, não pode ser uma ação isolada, nós precisamos tratar desse assunto. Cada colaborador, cada servidor pode estudar esse assunto e nós podemos estabelecer espaços aqui de discussão sobre esse tema. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês e nós vamos divulgar o material para os cartórios eleitorais que nos acompanham aqui. Todas as cartilhas, todo esse programa vai ser divulgado, demonstrando, assim, o nosso compromisso com a dignidade, com a tolerância e com a diferença ou as diferenças que nós temos aqui no corpo de profissionais do tribunal. Muito obrigado.
Neste momento, daremos início à palestra Prevenção do Assédio Moral e Sexual, com a doutora Carla Patrícia de Souza. Ressaltamos que eventuais questionamentos poderão ser feitos ao final da palestra. No caso dos servidores dos cartórios, as dúvidas poderão ser encaminhadas via WhatsApp pelo número 659 9973 1235. Repetindo, 659 9973 1235. Doutora Carla Patrícia de Souza é advogada, mestre e doutora em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, vice-presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, ABRAP, Região Centro-Oeste, conferencista, professora universitária e autora do livro Execução Provisória no Processo do Trabalho. Passo a palavra à doutora Carla Patrícia de Souza. Obrigada, bom dia. Peço licença, mas eu prefiro falar aqui para que todos possam me ver. É uma alegria, uma honra estar aqui. Eu quero saudar, né, a gestão do TRE, aqui na pessoa do Nilson, que possa transmitir ao desembargador Márcio Vidal os meus cumprimentos, pela coragem, porque é preciso ter coragem, pela ousadia, né, pela intrepidez positiva de trazer este tema para a Casa da Cidadania. Mas é aqui que isso deve ser debatido. O assunto não está na moda. O assunto, assédio moral, assédio sexual, é uma necessidade. E quando o gestor tem essa coragem de trazer para cá, sabendo que pode doer na própria carne, isso significa coragem. Isso significa uma ousadia e um enfrentamento positivo do assunto. Porque dar a conhecer o tema, a informação, a formação de colaboradores, de servidores, de estagiários e de todos aqueles que vivem relações, especialmente de trabalho, é municiá-los, muitas vezes, de um conhecimento necessário. E o conhecimento gera ações, o conhecimento gera principalmente prevenções. E quando a Casa da Cidadania, volta a dizer, tem essa coragem de montar uma comissão, inclusive, para prevenir, mostra aí a importância, né, com as relações de trabalho. Então, nós estamos aqui para falar do assédio moral e sexual nas relações de trabalho. É um tema que eu vivencio há 20 anos, porque advogo há 20 anos, porque dou aula, e, infelizmente, o assunto é comum. Os casos são corriqueiros. Muitas vezes e eu tenho certeza que já ouviram aqui expressões do tipo banalização do dano moral. Ah, hoje em dia tem muitas ações, todo mundo pede dano moral, isso é uma banalização. Querem fazer com que todos pensem que é banal. Que se está ali é porque é realmente banal. Não, isso é sério. Eu atendo semanalmente pessoas, empregados, atendo também empresários com dúvidas, com situações concretas, com situações que me são colocadas e que, sim, são situações típicas e que podem ser enquadradas como assédio moral, como assédio sexual. E outras não, outras são apenas dúvidas. Será que isso mesmo é assédio? Será que o que eu estou fazendo enquanto gestor, enquanto empresário,
é assédio, doutora Carla? E também do empregado. Doutora, será que isso que eu estou vivenciando, essa perseguição, isso é assédio? Então vamos estudar, vamos debater, vamos, sobretudo, prevenir. Porque muitas vezes, nós que nos colocamos como vítima de assédio, somos também o algoz de outra pessoa. Então é preciso que se faça também um olhar para si antes de olhar para o outro. Então vamos conhecer. Assédio moral no trabalho se caracteriza por atitudes hostis, que podem ser praticadas tanto de forma individual ou de forma coletiva. Ou seja, o agressor, o assediador, ele pode assediar de forma individual aquele empregado ou aquele subordinado ou colaborador. Quando eu disser aqui empregado, leia-se, né, trabalhador. Mas ele também pode agir de forma hostil e assediadora de forma coletiva. Mas o que característica... Desculpa, qual é a característica, aquilo que se enquadra para fins de reparação, para fins de enquadramento legal, o assédio? Há um requisito que é característico do assédio moral. São as repetições. São práticas reiteradas, repetitivas. Então, quando nós temos atitudes hostis, seja individual ou coletiva, dirigida contra trabalhador por seu superior hierárquico, é a regra, porém não é a única forma, ou cliente do qual depende economicamente, sim, o cliente também pode ser um assediador. Por colega do mesmo nível, por um subalterno, por terceiro relacionado com a empregadora. Então veja que o assédio não ocorre apenas numa relação de hierarquia. Não é apenas o meu superior hierárquico que pode ser o meu assediador. Os colegas, aqueles que estão no mesmo nível que eu, também podem praticar assédio, e isso ocorre. Um cliente, um terceiro, alguém que não faz parte ali daquela relação de trabalho, não é o meu superior, não é o meu subordinado, não é o meu cliente, não é o meu colega, mas é alguém que, na convivência, está inserido naquela relação de trabalho, também pode provocar uma degradação nessa atmosfera, nesse ambiente de trabalho. Então, as atitudes hostis que venha a lesar, que venha a desestabilizar, desequilibrar uma atmosfera que deve ser saudável e harmônica, vai ser enquadrada como assédio moral. E esse assédio, esse dano, ele vai ser capaz de ofender. E aí vem uma palavra-chave, e eu fiquei muito feliz de vê-la no primeiro requisito desse programa, e que foi repetida em outras partes, aquilo que ofende a dignidade. Aquilo que causa danos físicos ou psicológicos e que muitas vezes induz o trabalhador a práticas contrárias à própria ética, que pode excluir ou prejudicar no progresso em sua carreira. Esse é o conceito que eu gosto, que eu utilizo, porque para mim é muito completo, embora não esgote o tema, mas ele consegue dar uma visão geral daquilo que os tribunais também enxergam como assédio. Porque, veja bem, nós estamos tratando de um tema, e eu fico feliz de perceber a intenção, né, e a coragem, a proposta, o programa desta casa, de
enfrentá-lo para que não chegue no judiciário, para que não chegue a um processo administrativo, para que possa ser resolvido, trabalhado com informação. Porque é preciso que se diga, muitas vezes o assediador, o agressor, ele não tem consciência do que faz. Por quê? Porque ele repete, como gestor, um padrão de comportamento que ele viu na gestão anterior e que ele entende que aquilo é o exercício da autoridade, quando na verdade é autoritarismo. E há uma confusão entre esses dois conceitos. Então é preciso que se tenha também no programa, e eu acredito que terá, o cuidado com a vítima, isso é certo, mas também com o agressor. Porque o assediador, ele muitas vezes é vítima de si mesma. E ele precisa de ajuda. Para que não chegue em situações extremas, para que não venha uma judicialização, a que não venha indenizações por danos morais. É possível. É preciso dar a conhecer, prevenir. E nós temos situações em que dar a conhecer gera problemas. Então, a intenção de fazer uma cartilha é excelente. Por quê? Porque todos os colaboradores, estagiários, servidores, né, vão ter ali informações, vão ser educados para não cometer, para não ferir a dignidade do outro. Por quê? Porque se eu não quero que a minha dignidade seja ferida, eu tenho que pensar na dignidade do outro. E a dignidade é esse conceito que é princípio, meio e fim. A dignidade da pessoa humana, essa expressão, quem é do direito ouve isso em todos os ramos do direito. Quem não é do ramo do direito também já ouviu falar. Mas é essa dignidade que a nossa Constituição Federal protege lá no seu artigo 1º, logo de início. A nossa lei maior, a nossa principal lei, trata a dignidade como um dos princípios. É princípio, é base de sustentação para todas as leis. E é essa dignidade que deve ser respeitada. A dignidade da pessoa humana, que é considerada em sua individualidade, protegendo-se, fomentando a própria vida, integridade psicofísica. Dignidade é um conceito amplo. É o ser humano como um todo. Somos corpo, alma, coração. E tudo isso nós devemos proteger. Num ambiente de trabalho, o empregador deve zelar, o gestor, o tribunal, né? Setor público, privado, não importa, deve zelar pela integridade física, mas também pela integridade psicossocial daqueles que estão ali. Então, esse cuidado, esse zelo, essa proteção à dignidade faz com que hoje no Brasil nós tenhamos um ordenamento que nos ampara. Nós não precisamos ter uma lei específica e não temos uma lei federal específica que trate do assédio. O que é assédio? Práticas que podem ser consideradas assédio e a pena, né, ou a consequência jurídica para quem pratica assédio. Não temos uma lei federal. O que temos são várias leis estaduais, alguns estados têm, alguns municípios da federação têm. Mato Grosso eu trouxe, nós temos em Sorriso uma lei municipal que fala do assédio moral no serviço público municipal. Mas nem precisamos, nem precisaríamos ter uma lei específica,
Por quê? Porque nós temos a Constituição que garante que a dignidade da pessoa humana ela deve ser preservada. Ela deve ser protegida. E quando há lesão, ou seja, quando há um machucado, quando há uma ferida, nesse arcabouço chamado dignidade, precisa ser reparado. Mas nós estamos aqui para prevenir que isso aconteça. Então, a iniciativa de um programa que vem dar o conhecimento, debater assédio moral, assédio sexual, vem dizer assim, vamos prevenir. Vamos nos proteger contra ações ou omissões que possam vir a gerar esse dano, essa dor, feridas, doenças e muitas vezes morte. Sim, porque infelizmente, são dados estatísticos, eu trouxe alguns números. Sim, infelizmente, trabalhadores praticam suicídio em decorrência de práticas por serem vítimas de assédio moral ou assédio sexual nas relações de trabalho. Então, nós temos o que é. Vamos agora para a prática, de que forma, né, o assédio pode acontecer e o que é, né, o que representa. Terror psicológico, exercitado no posto de trabalho por meio de repetidos ataques. Vejam que a palavra repetição é uma palavra-chave para o enquadramento do assédio moral. Um ato isolado, ele pode ferir, ele pode causar dano, mas ele não será enquadrado como assédio. Para que seja considerado assédio moral, a prática deve ser repetida, reiteradamente. E aí pode gerar a pergunta, quantas vezes? 1, 2, 3? Uma vez por semana? Ah, aconteceu comigo este mês e voltou a acontecer depois de 4 meses. E aí teve um intervalo depois de 5 meses novamente. Isso é repetição? Não tenho essa resposta. Por quê? Porque quando isso é judicializado, é o julgador que faz essa valoração. O que é repetidamente? Já tive ações em que foi enquadrado como assédio, práticas que aconteciam 1 ou 2 vezes por mês. Já tive ações em que não foi enquadrado como assédio, práticas que aconteceram ao longo de 1 ano, 4 vezes. Então, sinto em não dar essa resposta, porque os casos práticos, as realidades, quando são apresentadas ao judiciário, ficam a cargo de homens e mulheres julgadores que vão analisar cada caso, fazer o enfrentamento da questão, analisar as provas que são oferecidas para depois dar uma decisão. Decisão que às vezes nos agrada, outras vezes não. Mas as características do assédio é essa forma extrema de estressar o trabalhador, de estressar o ambiente de trabalho por conta de conflitos progressivos e frequentes ações mirando determinada pessoa ou determinado grupo, porque nós já vimos que o assédio pode acontecer tanto de forma individual como de forma coletiva. Então, quando muitas vezes o gestor, o empregador, o superior hierárquico exige dos seus empregados, dos seus colaboradores, atribuições estranhas ou atividades incompatíveis com a função, ou em condições e prazos impossíveis de se realizar. Sim, pode ser considerado assédio.
Sim, mas e o empregador, o gestor, ele não deve também zelar pela produtividade? Pelo baixo custo? Pela eficiência? Sim. Então, não é possível cobrar metas? Exigir alto desempenho? Claro que é papel do gestor fazer isso. Evidente que é papel do empregador exigir, cobrar, motivar. Mas tudo há limites. E como encontrar esse limite para que a dignidade do outro não seja machucada, lesada, ferida? Uma regra, um exercício fácil de dizer, difícil de praticar. Colocar-se no lugar do outro. Comece fazendo assim, gestor, empregador, superior. Você conseguiria fazer tudo aquilo que você pede para o seu subordinado neste tempo? Com essas condições? Então, a análise, né, essa apurada avaliação que o gestor, o superior, os colegas devem ter. A solidariedade com o outro. A preocupação com a harmonia daquela relação. Isso deve permear os pensamentos de qualquer pessoa. Então, nós temos também, muitas vezes, a designação de funções triviais, aquele que exerce uma função técnica especializada ou que se exigem treinamento e conhecimento específicos para gerar naquele colaborador a sensação da incapacidade. Não sou capaz, vou fracassar, sou um fracassado. E aí aquela mistura de sentimentos negativos que vão fazer com que se sinta diminuído. Claro que isso não acontece por aqui. Mas essa é uma cena, uma caricatura que muitas vezes representa o que eu ouço no meu escritório. Quando empregadores, quando superiores determinam tarefas, metas de vendas impraticáveis. E ainda diz, expressões vulgarmente conhecidas, se vira, se não der conta, pede para sair. Está com corpo mole? Está fazendo corpo mole? Que tipo de empregado é você? Tem muita gente querendo a sua vaga. Enquanto você está aqui fazendo corpo mole, ó, lá fora está cheio de gente querendo entrar aqui. E aí? Para o homem, deixa de ser bundão, cara, seja homem. Para a mulher, não faça corpo mole, viu? E, por favor, nem venha engravidar, porque gravidez também é só para atrapalhar. Isso é realidade. Isso não é ficção. Então, quando muitas vezes o superior tem uma postura de se apropriar de ideias, do talento do seu subordinado, menosprezando, ignorando que a boa ideia, a brilhante ideia, o talento foi do subordinado, e se apropria para ficar lá com a direção geral, ó, eu fiz, eu, quando na verdade deveria usar nós, a equipe, ou se a ideia foi original daquele subordinado, olha, foi fulano, mas não. Isso é um exemplo também. Torturar psicologicamente, desprezar, ignorar, humilhar, isolar o empregado de contato com seus colegas e superiores hierárquicos ou com pessoas com as quais se relacionem profissionalmente. É o famoso colocar na geladeira. É fazer com que aquele colaborador empregado se sinta um pária à margem. E eu já tive casos em que
o superior determinou para os colegas: não quero que conversem com fulana. E aí fulana chegava no ambiente de trabalho, bom dia, e quando muito um colega balançava a cabeça, por medo. E aí na hora do almoço, todos conversando, no lanche ali na copa, e ninguém conversava com a fulana. E aí fulana foi se sentindo como? Excluída, rejeitada, até que pediu demissão. Bingo! Fez aquilo que o seu superior queria. Pediu para sair. Uma dispensa de baixo custo para o seu empregador, que a torturou de tal forma psicologicamente que ela não queria mais sair de casa para o trabalho. Até que chegou e disse: peço demissão, não aguento mais. E aí eu pergunto, foi por livre e espontânea vontade que ela pediu para sair? Ou a vontade dela estava viciada pela rejeição, pela dor, pela tortura que sofreu? Então nós temos outras formas também, sonegar informações que sejam necessárias ao desempenho das funções, com o propósito de causar prejuízos, divulgar rumores e comentários maliciosos, bem como críticas reiteradas, subestimar esforços que atinjam a saúde mental do empregado. A lista é interminável de exemplos. São situações extraídas de processos judiciais, que a doutrina, as decisões vão reunindo, as decisões judiciais vão reunindo, mas esses exemplos que eu coloco, que eu trago aqui para vocês, não são criações de alguém, né, que ficava dentro de um gabinete pensando no assédio. Não. São situações reais que já foram apresentadas ao Poder Judiciário. Ironias, brincadeiras de duplo sentido, agressões verbais, isolamento, como eu já disse. Temos também a linguagem corporal. Às vezes não é preciso dizer. Basta agir de forma hostil, por meio de expressões, porque é muito fácil reconhecer um semblante. É muito fácil. Eu posso sorrir, né, dando um bom dia, ou posso mostrar a minha pior face, que eu não vou mostrar agora, óbvio. Então nós temos uma linguagem corporal que também deve ser apreciada, que também conta para o enquadramento do assédio moral. Punições injustificadas, aplicar advertência, suspensão por nada. Críticas destrutivas e reiteradas, preterição de aumento, promoção, reclassificação ou progressão sem justificativa. Ou seja, o colaborador ele está apto, ele se prepara, ele faz um curso, e aí surge uma vaga, né, para uma promoção, uma progressão, e eu, enquanto gestora, sem justificativa, apenas porque uma expressão bem brasileira, bem cuiabana, meu sangue não bate com o sangue dele. Gente, que isso? Que hemograma é esse? Sangue não bater com o sangue do outro, isso não existe. Mas não é algo que a gente já ouviu? Ou alguém aqui está ouvindo essa expressão pela primeira vez? Meu sangue não bate com o da pessoa. Então vejam só o perigo de muitas vezes nós reproduzirmos atitudes, ações ou omissões que muitas vezes são culturais, mas nós levamos para o ambiente de trabalho e ali agredimos sem ter consciência de que estamos fazendo isso.
E trazendo aqui o exemplo de uma lei, né? Nós temos aqui no município de Sorriso, aqui em Mato Grosso, essa lei 1210 de 2004, em que trata do assédio moral no serviço público e traz exemplos, como o que nós acabamos de falar, de situações, ou seja, situações reais, né? Então, o município de Sorriso teve essa coragem, volto a repetir, porque quando você, né, trabalha e nós temos aí um elenco que não se esgota aí, obviamente, mas é um roteiro, trazendo, inclusive, além do que nós já falamos, tem também, por facciosismo de ordem político, partidária ou ideológica, designar servidor para exercer função incompatível com o cargo. Porque nós sabemos que é muito comum nas relações públicas, né, em municípios, estados, em que aquele gestor utiliza-se daquela diferença, aquele servidor que é contrário ao partido, contrário às ideias ou ao programa político partidário, e ele começa ali a sofrer punições injustificadas, porque pensa diferente do prefeito, porque denuncia aquilo que vê de errado. Então, nós temos diversas situações, mas eu volto a repetir. O município de Sorriso fez, né, promulgou, tem essa lei, mas se não tiver a lei, não é necessário que tenha. Nós, brasileiros, nosso país é um país onde tem uma prática, né, uma cultura legislativa muito forte, de fazer muitas leis, temos milhares de leis, muitas não são praticadas, muitas não são cumpridas, mas com relação ao assédio, não precisa uma lei específica. Por quê? Porque nós temos a Constituição, que protege a dignidade. Nós temos o Código Civil, que fala que aquele que causar dano ou omissão deve reparar, ainda que de forma moral. Então, nós temos situações que chegam ao judiciário, e eu trouxe uma aqui que eu achei interessante, que é uma decisão já em última instância do STJ, falando que o assédio moral no serviço público ele pode ser, inclusive, considerado como ato de improbidade. Então, vejam que não é necessário que tenha uma lei específica, mas é possível trabalhar com aquilo que já temos para o enquadramento e, principalmente, para a reparação do dano causado pelo assédio moral. E nós temos essa decisão que eu quis trazer de um caso do Rio Grande do Sul, um município do Rio Grande do Sul, onde o prefeito foi condenado por improbidade. Por quê? Porque ficou provado que ele praticou assédio moral em face de uma servidora que denunciou irregularidades na gestão. Ela, além de ser perseguida politicamente, como um castigo, ele determinou que ela cumprisse a jornada de trabalho dela durante quase uma semana numa sala vazia, sem nada a fazer e sozinha. Então, ela foi obrigada a cumprir a sua carga horária por quase uma semana. E, na decisão da ministra Eliana Calmon, ela colocou que o assédio moral, mais do que provocações no local de trabalho, que pode vir a ser sarcasmo, crítica, zombaria e trote, é uma verdadeira campanha de terror psicológico pela rejeição. Foi o que esse gestor fez com essa servidora. Causou um terror psicológico a tal ponto e o judiciário veio para corrigir essa lesão e o condenou por improbidade.
Detalhe, a servidora perdeu na primeira e na segunda instância. Foi o STJ, ou seja, a última instância, que fez essa leitura positiva e acertada, ao meu ver, e condenou o gestor. Então, nós temos que ter em mente que cenas como essa devem ser abolidas. A cena em que aquele superior se sente tão superior hierarquicamente que se esquece que ele é um ser humano igual àquele subordinado. Mas esquecendo-se de que ele, ser humano, também tem uma dignidade que não pode ser violada, ele acaba por ferir, ele acaba por agredir a honra daquele que está ali para contribuir para o bem comum. Então, cenas como essa em que o subordinado se vê como uma formiguinha, é isso que o programa, eu acredito, né, deve fazer. E não pensem que o assédio, volto a repetir, ele ocorre apenas nessa relação entre o superior hierárquico e o subordinado, não. Muitas vezes os subordinados se juntam para derrubar aquele que está ali na chefia. Sim, é possível? Sim, já vi casos concretos disso. Quando equipes de trabalho se unem maleficamente, de forma maquiavélica, praticando atos para imputar ao superior erro grave de tal forma, de formas reiteradas, repetidas, para derrubar aquele que está ali na liderança. Então vejam que dar a conhecer o assédio, as práticas perversas, pode fazer com que todos que estão no ambiente de trabalho façam uma reflexão das próprias ações. Aquilo que você está fazendo no seu dia a dia pode ferir o outro? Se fizessem isso com você, de que forma você se sentiria? E aí nós chegamos no conceito de assédio sexual. Tudo que nós falamos do assédio moral pode ser também aplicado ao assédio sexual? Sim, também, mas aqui tem um requisito. Aqui nós temos, primeiro, o assédio sexual é tipificado em lei, ou seja, nós temos uma previsão legal e, portanto, consequências jurídicas específicas para aqueles que são reconhecidos e condenados como assediadores sexuais. Porque ele está previsto no Código Penal. E o tipo penal, ou seja, de que forma que a lei olha para o assédio sexual como um constrangimento imposto à vítima com o propósito de obter vantagens ou favorecimentos sexuais, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, aqui há esse componente que é a sexualidade. Tanto homens quanto mulheres podem ser vítimas de assédio sexual. Hoje, no TST, os dados são de 2015, se não me engano, são milhares de ações envolvendo assédio moral e apenas 80 com o tema assédio sexual. Por quê? Porque o assédio sexual ocorre menos? Não. É porque ele nem chega às portas do judiciário. E por quê? Porque na maioria das vezes a vítima se cala. A vítima se esconde, a vítima não denuncia.
A vítima tem medo, a vítima tem vergonha de se expor. Porque denunciar implica em mostrar-se. E aí nós temos vários fatores que envolvem, e o último caso que eu atendi, de uma gerente, que ao final de 2 entrevistas, ela virou-se para mim e disse assim: obrigada, a doutora me ouviu, mas eu estou decidida, eu não vou entrar com a ação. Ela chorou por horas na minha frente, contou tudo o que havia passado, mas disse: como é que eu vou denunciar? Como é que eu vou expor? Se essa pessoa que me assedia almoça aos domingos na minha casa e é amigo do meu marido, doutora. A senhora já imaginou o que vai acontecer com o meu casamento? E a tragédia que pode vir a acontecer se o meu marido descobre que aquele chefe, gente boa, com quem ele gosta de conviver no churrasco dos domingos, faz isso comigo. E aí? É uma situação fácil de ser resolvida? Não é. Então, por isso que nós temos pouquíssimas ações envolvendo assédio sexual. Porque as vítimas têm medo. As vítimas, na maioria das vezes, não denunciam. O resultado dessa situação? Ela pediu demissão. E tentando convencer o marido a mudar de cidade. Sem contar as reais razões pelas quais ela pediu demissão de um emprego de 12 anos. Então vejam o trauma, e aí, né, a doutora Andréia certamente vai tratar desses danos psicológicos que essas vítimas sofrem, né, a ponto de se desestabilizar uma família. Então, nós temos também na questão do assédio sexual, uma perseguição que desestrutura, que humilha, que agride, e que o propósito é de obter essa vantagem ou favorecimento sexual. Do tipo, quer ser promovida? Então vamos sair. É aquele cochicho ao pé do ouvido, é aquela reunião a portas fechadas, só as 2 pessoas, longe de câmeras, longe dos olhares de colegas, porque é evidente que o assediador, o agressor, não vai fazer prova contra si, não vai fazer algo à vista dos outros, não vai gerar testemunhas que possam, no futuro, dizer: sim, eu vi que ele cantava, ou ela fazia isso ou aquilo. Infelizmente, a prova nesses casos é muito difícil. Provar que foi vítima de um assédio sexual é muito difícil. Então, as vítimas preferidas dos agressores. Mulheres são as vítimas preferidas. Gestantes. Na iniciativa privada, nós temos, infelizmente, um índice alarmante de mulheres e gestantes que sofrem assédio moral a partir do momento que levam o exame de gravidez. Passam, a partir dali, a serem vítimas de comentários maldosos, exigências já acompanhadas de uma crítica destrutiva e depreciativa, do tipo vendedora de loja, grávida, 2º mês de gravidez, e aí o gerente começa a pedir para que ela organize o estoque, e para isso ela precisa subir numa escada.
E aí, se ela diz assim, mas eu estou no começo da gravidez, fulano, será que a colega não poderia fazer isso para eu evitar que eu ficar subindo essas escadas todos os dias ou várias vezes ao dia? Gravidez não é doença? Já quer fazer corpo mole? Já vai começar a apresentar atestado? Sim, porque também as mulheres gestantes, empregadas, muitas vezes não podem sequer fazer um pré-natal regularmente, consultas periódicas. Por quê? Porque aquele gestor já vai olhar e já é uma empregada que vai dar problema. Está grávida. E são dezenas, centenas de casos dessa natureza que chegam à Justiça do Trabalho. Então, homens também são vítimas de assédio? Sim, são vítimas. Por orientação sexual, por raça, por regionalismo. É o famoso, o Ceará. Atendi recentemente um cliente. Ele falou assim, doutora, na empresa só me chamavam de Ceará cabeça chata. Assim, você reclamou? Sim, eu reclamava, mas só porque todos os colegas que são do Nordeste, nenhum são chamados pelo nome. A todos são dado apelido. E é sempre esse, cabeça chata, retirante, cearense. E aí, numa roda depois de debate entre advogados, um colega disse assim, que besteira, seja homem, aguenta apelido. Homem tem que aguentar apelido. Qual que é o problema de ser chamado de cabeça chata, de retirante, de... Enfim. Deve ser porque, primeiro, cada cidadão tem um nome. E de preferência que se chame pelo nome. Segundo, a pessoa consentiu, aceitou, achou graça também daquele apelido? Se sim, ok. Agora, se não, ela não merece ser respeitada? Essa pessoa não merece ter a dignidade de ouvir no ambiente de trabalho que o nome dele é João, Francisco, José? E os doentes e acidentados? Esses sim também são vítimas preferenciais. Saiu de licença pelo INSS e já não presta. Já não vai prestar. Quando voltar vai estar bichado, já não vai ser o mesmo, vamos tratar de mandar embora logo. Só que às vezes não é permitido dispensar. Às vezes, se é no serviço público, isso não é possível. E aí, quando esse acidentado, esse doente retorna, o que muitas vezes ele se depara com um ambiente hostil. Aquilo que ele fazia, outro colega já está fazendo. Ele se sente muitas vezes ali já rejeitado, se deprime, aí entra de licença novamente e não encontra mais o espaço harmonioso e o adoecimento gera mais adoecimento. Então, algumas questões. Eu coloquei aqui algumas questões, mas eu sei que também o público pode fazer perguntas e eu já pergunto como é que está o meu tempo. No final. Ok. E quanto tempo ainda tenho? Só para 5 minutinhos? Então, vamos lá. Então, algumas questões. Pode um único ato ser considerado como assédio moral? Não. Um ato lesivo não será enquadrado como assédio moral. Mas não significa que esse ato único não seja passível de reparação e de uma ação, inclusive judicial. Aí ele vai gerar um dano moral por conta daquele ato específico. Só não será enquadrado como assédio. E é possível ocorrer assédio moral numa fase pré-contrato, ou seja, antes de ser contratado? Sim. Ainda naquelas fases das tratativas, das entrevistas, é possível acontecer? Sim. E pós-contratual, ou seja, a relação de trabalho já acabou. Mas ainda é possível? Sim. De que forma? Por meio de ações de difamação, de críticas que foram divulgadas
de situações envolvendo aquela pessoa. Pode haver assédio moral coletivo? Sim. Pode haver assédio moral contra o chefe? Sim, foi o exemplo que eu falei da equipe, dos colegas que se unem para derrubar o seu chefe. E pode haver assédio moral coletivo? Sim. Imagine que eu aqui sou uma gestora, vocês, plateia, são todos meus subordinados, e eu começo aqui, num discurso disfarçado de motivacional, começo a cobrar de vocês, a exigir metas impraticáveis, em prazos impraticáveis, e começo a usar expressões que ferem, expressões de baixo nível. Aí alguém pode perguntar, nossa, mas isso acontece na prática? Sim. Sim. Já atendi situações em que o gerente falou, olha, seus bandos de vagabundos, desculpa, mas foi a palavra exatamente essa. Esquecendo que hoje em dia, aparelhos de telefone celular fazem muito mais do que uma ligação. Então, as reuniões geralmente são gravadas. Atenção, gestores! Os presentes estavam gravando. E o gerente disse exatamente isso. Olha aqui, sua raça de gente preguiçosa. A meta é essa, nós temos que cumprir assim, vocês precisam fazer assado. E as reuniões, entre aspas, motivacionais, ocorriam dessa forma, habitualmente. Assédio moral coletivo. Então, eu vou finalizar trazendo esse caso, que felizmente não é brasileiro, felizmente, mas muito triste, aconteceu na França, a empresa de telefonia France Telecom. De 2006 a 2009, 60 empregados se mataram. 60 empregados se mataram depois do anúncio de um plano de reestruturação da sociedade. Vejam o extremo de situações perversas que podem não só adoecer, mas levar à morte. Então, foram 22 mil empregados demitidos, 14 mil deveriam mudar de cargo. Isso para que a empresa organizasse as suas contas, as suas dívidas, que se aproximavam a 50 bilhões de euros. E, no total, apurou-se, a justiça francesa apurou, que 60 pessoas se suicidaram em 3 anos, sendo 35 apenas entre 2008 e 2009. Uma gestão denunciada pelos sindicatos franceses como uma brutalidade extraordinária. Então, vejam a que ponto nós podemos chegar. Então, eu finalizo dizendo mais uma vez do meu agradecimento a essa gestão, ao desembargador Márcio Vidal, que foi meu professor na UFMT, tive essa alegria. Desejar bom trabalho para essa comissão. Desculpa, quero deixar aqui no início. Desejar um bom trabalho para essa comissão, dizer que iniciativas e programas como esse, Nilson aqui na direção geral, são dignas de aplausos, né? É louvável. E volto a repetir, vítimas e agressores precisam ser tratados e bem cuidados com a mesma dignidade. Antes de chegarmos ao extremismo das punições, antes de chegarmos ao extremismo do adoecimento e até da morte, que possa ter esse olhar preventivo, cuidadoso, zeloso para com todos. Deixo aqui o meu obrigada, né, pela atenção e continuo aí à disposição. Obrigada.
Neste momento, passaremos a palavra à doutora Andréia Fetter, representante da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que falará sobre a campanha Setembro Amarelo e da importância de conscientização para a prevenção do suicídio. Bom dia a todos. Bom, na realidade, o que pediram para eu falar é sobre o assédio moral e sexual no trabalho e suas implicações no adoecimento psíquico e consequente suicídio. Ou seja, até onde um sofrimento é normal e aonde que passa a ser uma doença com possibilidade de suicídio. Então, esse inteirinho, esse contínuo do que é um sofrimento passando para uma doença. Então, é isso que eu vou estar falando hoje para vocês. Essa fala da doutora Carla, desse suicídio coletivo na França, tem um psiquiatra e psicanalista muito famoso de lá, que é Christophe Dejours. Ele que foi o psiquiatra, o perito responsável por esse estudo. Então, ele trabalha só adoecimento psíquico em ambiente do trabalho. Nós psiquiatras, no geral, falam que tem que ter um fator estressor externo unido a uma predisposição biológica, genética do indivíduo. Ele já fala ao contrário, que somente um fator estressor externo, como o assédio, sem fator biológico, sem fator genético, já pode levar ao suicídio. Ele também diz, eu acho muito interessante a fala onde ele fala que que não há trabalho vivo sem sofrimento, tá? Sem um empenho social, sem você ter o envolvimento pessoal. O sofrimento é o que mobiliza a pessoa a ter inteligência para a resolução dos problemas no trabalho. Então, não tem como você não sofrer, não tem como você não ter afeto ao trabalho, não ter envolvimento social. Porém, no extremo, nas condições de injustiça e assédio, há um tipo de sofrimento que induz ao isolamento, ao desespero, à depressão e um possível suicídio. O assédio no trabalho ele não é novo, ele é antigo, ele sempre ocorreu. A diferença é que antes as pessoas elas não adoeciam com assédio como adoecem hoje. O que mudou é que as solidariedades entre os colegas desapareceram. O que acontece? Quando alguém era assediado antigamente, os colegas se mobilizavam, ajudavam o assediado, ou simplesmente testemunhavam a favor dele. Hoje, o assediado está sozinho com o assediador. E isso que é particularmente difícil do trabalhador suportar. Tá? Os colegas se recusam a testemunhar, tá? Evitam e não querem falar com um assediado. E ninguém se mexe no ambiente de trabalho. E todos ficam com medo, mais medo do que antes. Então, não é nem por falta de... É por medo dele também sofrer algum tipo de prejuízo no trabalho. Então, mediante esse estresse, o indivíduo pode adoecer se não há uma autorregulação interna, se ele não tem um retorno do seu equilíbrio. E o estresse, ele é uma reação psicológica com componentes emocionais, mentais, físicos e químicos a determinados estímulos, como o assédio. Tá? Ele não é uma doença, tá? Ele é um mecanismo, é uma tentativa de adaptação do organismo. É nesse momento desse estresse que o indivíduo precisa de acolhimento e psicoterapia. Tá? No entanto, a tristeza hoje em dia
ela passou a ser um tabu. Tá? Cerceia-se, evita-se falar e se expressar o sofrimento, tá? Comprometendo a saúde do indivíduo e as estratégias de resistência, de adaptação das pessoas. E hoje é muito comum caracterizar a tristeza no ambiente de trabalho como um problema de ordem médica. Se encaminha para o médico e querem dar um nome, né? É a psiquiatrização da tristeza. Tristeza não é doença. Tristeza é um sentimento inato de todo ser humano. A depressão é uma doença onde altera a parte neuroquímica do cérebro, levando o paciente a sentir, a agir, a pensar de forma diferente do que ele costumava fazer. Então, essa psiquiatrização da tristeza é muito comum na sociedade hoje em geral e também no trabalho. Caso essa tristeza não seja bem elaborada, bem tratada, bem cuidada, é que pode desencadear uma doença mental. E, além de Georges, que trabalha lá, né, na França, onde tem outros casos de suicídio no trabalho, ele fala que não precisa ter vulnerabilidade genética e biológica. Mas a grande maioria, não é todo mundo que sofre um assédio que vai ter a depressão. Tá? Mas a grande maioria das vezes você tem que ter uma predisposição genética. Por exemplo, hoje a gente sabe que a depressão ela tem a mesma predisposição genética que o diabetes, que é cerca de 30% na família. Então, se um pai, um avô tem, o descendente corre o risco em 30%, sem ter fator externo, sem ter simplesmente pela genética do indivíduo. E também o histórico do paciente. Se o paciente, na infância e na adolescência, ele sofreu algum tipo de bullying, alguma dificuldade de adaptação, abuso físico, sexual, violência social e desastres naturais, ele tem maior predisposição a ter uma doença mental por um assédio sexual ou moral. Então, esse contínuo e a banalização, porque isso não tem um CID. A tristeza e o fator, né, e o estresse dessa situação ainda não tem um CID, que é o Código Internacional de Doença. Então, se manda para o psiquiatra, né, e o psiquiatra que se vire, né? E também fica complicado. Eu estou fazendo uma atualização em psiquiatria e medicina do trabalho. E a metade das pessoas lá na USP, metade são juízes. Porque esse contínuo de saber aonde porque se evita muito. Se o paciente tiver um suporte no trabalho, como vocês estão fazendo, eu achei muito bonito, né, muito saudável da parte de vocês, porque vai evitar que muitos adoeçam e provavelmente vai evitar muitos suicídios que podem ocorrer pelo adoecimento do indivíduo. Então, é sempre... E em casa também, vocês saberem que depressão, o principal sintoma de depressão é a ausência de prazer, de satisfação, de motivação no dia a dia. Não é tristeza. Tá? Então, o indivíduo passa a não ser ele mesmo. Ele vai ter alterações no sono, ou para mais ou para menos, alteração no apetite, ou para mais ou para menos, na concentração, na capacidade laborativa, diminui muito a concentração, a capacidade de tomar decisões. Tá? O limiar de tolerância dele diminui muito, a sensibilidade diminui muito, tanto para a tristeza como para a raiva, o isolamento social. Em alguns casos, quando a gente chama de depressão grave, pode levar à ideação suicida. E nem só, grande parte, 90% dos suicídios, 95% dos suicídios, eles são devido a transtornos mentais. Depressão, uso de drogas, alcoolismo, esquizofrenia, mas também tem os fatores sociais, o isolamento social,
doenças desfigurantes, um câncer terminal, algum acidente grave. Então, é saber que não só a pessoa não comete suicídio só por uma doença mental, tem outras causas também. E é mais ou menos isso que eu queria dizer. Se vocês tiverem algumas perguntas, eu estou aqui. Neste momento, abrimos a oportunidade para perguntas da palestra e dos servidores dos cartórios. Enquanto a gente prepara as perguntas, só agradecer aqui a doutora Carla e a doutora Andréa, tá? Em nome do tribunal, esse ano a gente faz, no dia 11 de novembro desse ano, a gente faz 85 anos que esse tribunal foi instalado aqui, né? Não nesse prédio exatamente, mas em Mato Grosso, né? E a gente tem muito orgulho da nossa história, né? Que é recente, 85 anos é pouco para a justiça, mas a gente tem um livro aqui para entregar para as senhoras como lembrança, para conhecer um pouquinho do tribunal. É o livro dos 80 anos, né? Nós estamos fazendo esse ano 85, mas muito do que nós somos hoje está escrito aqui, né? E é bem interessante para isso. Doutora Carla, só para antes de entregar para a senhora, dizer que o desembargador Márcio gostaria muito de estar aqui. Ele tem muito orgulho, eu fui aluno dele também na Universidade Federal, e ele tem muito orgulho dos seus alunos. Hoje, no pleno do TRE, 2 juízes do pleno foram alunos dele, e ele tem um orgulho imenso disso. E ele se realiza por meio de seus alunos. Cada vez que ele tem um aluno dele que, de alguma forma, faz sucesso, ele tem muito orgulho disso, porque ele sabe que, de alguma forma, ele contribuiu, mesmo que com um pequeno tijolinho, né, na construção da carreira das pessoas. Então, em nome do desembargador Márcio, queria entregar para a senhora aqui. Tá? Muito obrigada. Tá? Muito obrigado mesmo. Tá? O livro dos 80 anos da Justiça Eleitoral. Obrigado a você. Doutora Andréa, o desembargador Márcio é uma pessoa assim muito, apesar de ser do direito, né, ele é uma pessoa muito eclética. Ele estuda muito e ele gosta muito do ser humano, digamos assim, entendeu? E uma das maiores questões do ser humano são as questões psiquiátricas. Hoje em dia, a gente, cada dia mais, esse mundo estressante, a informática, a rapidez e tudo mais, pressiona a todos nós, né? E a gente tem tido muitos problemas psiquiátricos no mundo moderno, digamos assim. E isso é uma preocupação muito grande dele. Ele, apesar de não ser da área da senhora, ele gosta muito dessa área, né? Ou seja, ele, se ele pudesse, ele teria feito mais de um curso superior e talvez esse curso também. Mas eu queria dizer que aqui está um pouquinho da nossa história, tá? Queria agradecer pela palestra, pela oportunidade que a senhora teve de nos brindar com o seu conhecimento e dizer que a gente está junto. Ou seja, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, ela vai poder sempre nos ajudar, porque a campanha Setembro Amarelo, apesar de ser em setembro, né, ela dura o ano inteiro, na verdade, né? E a gente espera também, se não der durante esse ano, mas pelo menos em setembro do ano que vem, a gente poder novamente voltar a tocar nesse assunto e que tudo corra bem no nosso tribunal e com as pessoas que a senhora, de alguma forma, ajuda também, tá bom? Muito obrigado. Alguma pergunta? Cartório também não? Tá joia. A Justiça Eleitoral Mato-Grossense agradece a doutora Carla Patrícia de Souza e a doutora Andréa Fetter pela colaboração no lançamento da campanha e a presença de todos. Declaro encerrada a cerimônia.